Olá, como vão todos? Tudo bem? Espero que sim. Bom, no nosso encontro de hoje, nós vamos tratar de um tema bastante polêmico na sociedade de modo geral e que levanta e sempre tem levantado grande celeuma acerca desse tema. Muito bem, trataremos hoje do casamento homoafetivo, ou seja, casamento entre pessoas do mesmo sexo, naturalmente homem com homem e mulher com mulher. Antes de tratarmos especificamente do tema, temos que voltar um pouco no passado, não muito distante, onde quando então não tínhamos um entendimento maior acerca dessa questão e as pessoas do mesmo sexo, quando viviam juntas, elas eram não que fossem regidas especificamente pelo Código Civil, mas não tinham uma alternativa maior, uma outra alternativa no sentido de procurarem se cercar de um mínimo de garantia para poder dar segurança ao seu parceiro, a não ser adotando a sociedade de fato. Ou seja, é como se duas pessoas montassem uma empresa, um comércio, e naquele comércio ali então elas faziam um contrato, mesmo que verbal, daí chamar sociedade de fato, porque não era levado a registro junto ao cartório, mas de uma forma ou de outra, eventualmente dentro de uma necessidade maior, aquela situação poderia ser então provada. Então, tínhamos aí dentro da relação comercial, dentro dessa sociedade de fato, pegava-se aí carona desde o Código Comercial de 1850, que foi absorvido dentro da questão, então, do dado, do ponto da sociedade de fato, ainda pelo Código Civil de 1916 e também, evidentemente, pelo Código Civil de 2002, em seu artigo 984, que trata exatamente dessa sociedade de fato. Porém, no ano de 2011, o STF ele julgou jurisprudencialmente, então ele julgou, teve entendimento de que pessoas do mesmo sexo poderiam contrair, dentro de uma situação civil, esse reconhecimento dessa convivência. Por outro lado, essa convivência com esse reconhecimento que estaria, digamos assim, em paralelo, dentro da mesma circunstância que ocorre a união estável, que é a união da Lei 9.278 de 1996. Pois bem, a partir daí, com esse reconhecimento, as pessoas do mesmo sexo começaram, evidentemente, a procurar os cartórios para poderem, então, concretizar sair daquela sociedade de fato e partir efetivamente para um reconhecimento de união estável. Só que no ano de 2013, o Conselho Nacional de Justiça baixou uma resolução porque os cartórios estavam sendo resistentes no reconhecimento dessa união em relação às pessoas do mesmo sexo, em relação à homoafetividade. Pois bem, com essa resolução, o Conselho Nacional de Justiça obrigou os cartórios a reconhecerem sim aquela união. E a seguir, no artigo 1726 do Código Civil, bem como no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, foi facilitado, houve um entendimento, uma orientação no sentido de que aquelas pessoas que tinham a união estável reconhecida em cartório
poderiam optar ou não, naturalmente, para converter aquela união estável em casamento. Ora, com o advento aí da eleição do presidente Bolsonaro, não tem como não falarmos sobre isso, onde por diversas vezes ele expressou a opinião, não, realmente a informação de que as pessoas, o casamento ele só poderia ser como estava até então, sem esse reconhecimento que falávamos há pouco. Seria tão somente entre pessoas de sexo diferente, homem e mulher, hétero, e ele não reconhecia, digamos assim, essa união estável entre pessoas do mesmo sexo, muito menos o casamento. Isso aí veio trazer também uma preocupação maior a esses casais, no sentido de que eles deveriam buscar o casamento, a oficialização do casamento, saindo então, deixando para trás a união estável e partindo para o casamento civil, porque a resolução do Conselho Nacional de Justiça, além do artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, e o artigo 1726 do Código Civil, diz que deverá ser facilitada a conversão da união estável em casamento. Pois bem, na verdade, a preocupação dos casais homoafetivos era exatamente de que, no caso, com a eleição do presidente, ele poderia, de alguma maneira, anular, cancelar ou baixasse um decreto não reconhecendo as uniões estáveis, até também o próprio casamento em si que tivesse sido regularizado. O que com certeza é um ledo engano da parte das pessoas, talvez pela falta de conhecimento, pela ignorância, porque o presidente ele não tem, evidentemente, o poder de chegar e com uma canetada também liquidar uma situação dessa tão facilmente. Sabemos, é claro, que ele teria que mandar um projeto de lei, passar pela Comissão de Constituição e Justiça, até para se verificar a inconstitucionalidade daquela lei, daquele projeto, a partir daí mandar, evidentemente, para votação na Câmara e no Congresso, então, efetivamente, não através de decreto, e mesmo que porventura o presidente baixasse um decreto, ele teria tudo para ser derrotado no Senado Federal. E, obviamente, e mesmo que uma lei que fosse aprovada nesse sentido, de certa feita, ela teria tudo para se tornar inconstitucional através de votação no Supremo Tribunal Federal, que alguém viesse, evidentemente, algum partido, a questionar aquela lei, até porque o próprio STF, Supremo Tribunal Federal, já que tinha, então, em 2011, reconhecido essa união e o próprio casamento logo a seguir, em 2013, com a resolução do Conselho Nacional de Justiça, dificilmente o presidente conseguiria, ou qualquer outra pessoa, eu diria, conseguiria derrubar uma situação já tão consolidada dentro da jurisprudência. Um outro aspecto que chama muita atenção seria também a questão da adoção através de casais homossexuais de filhos. Ora, não existe no Brasil uma lei, assim como também não tem uma lei dizendo ou reconhecendo o casamento homoafetivo, mas o que temos então é essa resolução do Conselho Nacional e a jurisprudência, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, aceitando, concordando e ratificando essa situação, que é exatamente o casamento homoafetivo. Desculpe. Bom, com isso, o que ocorre? Com relação ainda à questão da adoção, acontece que não existe também nenhuma lei que obrigue ou que desobrigue ou que não deixe, que proíba e coíba efetivamente a adoção de crianças por casal homoafetivo. O que o ECA ele diz, e ele evidentemente
com muita propriedade, ele preza pelo bem-estar da criança. Então, ele vai olhar o melhor interesse da criança naquela adoção da criança e do adolescente, e se a família oferece um lar estável e seguro. Então, não diz, a lei não diz se quem só pode adotar tem que ser um casal hétero ou é proibido um casal homoafetivo adotar uma criança. Então, tudo que não é proibido, subentende-se que seja permitido, claro, dentro das suas devidas proporções. Então, não existe lei que diga que o casamento homoafetivo ele é regulamentado por uma lei. Não existe lei também dizendo que o casal homoafetivo esteja proibido de fazer adoções. Por outro lado, a título até de curiosidade, estatisticamente existem mais adoções de casais homoafetivos do que casais heterossexuais. Estatisticamente, no Brasil, existe essa diferença. Evidentemente que são termos percentuais relativamente tímidos, porque a adoção, quer queira, quer não, ela exige um rigor até para o bem da criança, em prol da criança e do adolescente. Então, não é tão fácil assim, evidentemente, atender os requisitos da adoção. De toda sorte, a adoção ela deve ser para pessoas acima de 18 anos. Um dos requisitos seria acima de 18 anos e uma diferença entre adotado e adotante de no mínimo 16 anos, dentre outros requisitos, conforme eu disse. Bom, naturalmente, pelo pouco tempo que temos, dentro do nosso prazo de 15 minutos, não dá para dissecar em pormenores essa questão. Não estamos aqui também levantando bandeira nenhuma LGBT ou contra ou a favor de governo ou da moral e dos bons costumes. O nosso enfoque aqui ele é tão somente no âmbito jurídico. Nós estamos olhando pelo âmbito, pela ótica, pela lente jurídica. Ok? De qualquer forma, eu agradeço a atenção e nos encontraremos na próxima quarta-feira. O meu muito obrigado e adeus. Um abraço a todos.